Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Roberto de Araújo, eu sou acadêmico do curso de Administração Pública da UFLA, ministrado na modalidade à distância, e eu estou cursando a disciplina de Seminário Temático Linha de Formação Específica 1, na defesa de um projeto, de certa forma, prático, que eu participei, que é a atuação de OCIPs junto à Secretaria Estadual de Educação na oferta do Projovem Urbano em Camanducaia, Minas Gerais, que é um município aqui do lado. O Projovem Urbano ele é um programa do governo federal que contempla população entre 18 a 29 anos, então jovens que não tiveram acesso ao ensino fundamental e que, devido a N motivos por ter deixado de cumprir essa oferta de ensino no tempo certo, hoje tem a oportunidade de estudar, recuperando seu grau de escolaridade, com disciplinas que são interdisciplinares. O tema de cada disciplina é muito focado ou inspirado no Enem, ciências da natureza, ciências matemáticas e suas tecnologias, entre outras disciplinas, que casam muito bem com a proposta hoje do atual Exame Nacional do Ensino Médio. O material deles é todo interdisciplinar e é bastante interessante enquanto política pública, uma vez que, além de cursar e recuperar seu grau de escolaridade, eles também têm a oportunidade de fazer um curso de capacitação focado no mercado de trabalho, visto que, em face da marginalidade que acabaram sofrendo, ficando na periferia do ensino, digamos assim, perdendo aí seu grau de escolaridade, eles têm a oportunidade agora de estudar e ter uma formação para o mercado de trabalho. Além disso, o que o programa em si contempla? Esse programa ele contempla também um benefício no valor de R$100, que é dado por frequência. Então, necessariamente, quando o aluno conclui os 3 módulos de 6 meses, e são 3 módulos, automaticamente ele conclui todo o ensino fundamental e sai com essa capacitação para o mercado de trabalho, além de ganhar todo o material didático que é interdisciplinar. O programa, que é do governo federal, em si ele é muito bom. Ele é ofertado aos estados, que são contemplados, e o estado em si ele tem a opção, como no caso do programa que eu estou abordando aqui no meu projeto, que é atuar ou ofertar esse programa federal através de OCIPs. Então seria uma parceria com esse tipo de entidade, que a princípio é sem fins lucrativos, em tese, e está ofertando para a população. Então, os municípios que verificam um público-alvo ou que, em estatísticas ou índices da sua população, verifica que há um público-alvo contemplado entre 18 e 29 anos, pode pleitear esse programa. O governo do estado em si faz esta parceria, que é com a OCIP, que é o foco temático do meu trabalho do Linha de Formação Específica 1. Então, a OCIP, de acordo com o site Vieira Consultoria e também de acordo com o site governamental do estado, que diz que o governo do estado de Minas Gerais ele tem um link, que é o da Secretaria de Planejamento, parcerias com OCIPs. Então, ele normatiza todo esse vínculo, esse credenciamento das OCIPs para estar ofertando programas, teoricamente, que competem ao governo do estado. Então, esse Vieira Consultoria, que também é um link, é um site de consultoria na parte de fomentar OCIPs junto a entidades do governo. Então, ele também indica que OCIPs são organizações da sociedade civil de interesse público, celebrado pela Lei 9.790, de 99. Então, ele aplica-se a associações civis e fundações de direito privados sem fins lucrativos, a chance de pleitear esta titulação quando, porventura, eles quiserem celebrar um convênio com o Estado. Então, desde que eles cumpram previamente uma série de pré-requisitos, entre os quais existem uma série de exigências a fim de iniciar atividades enquanto entidade social de interesse público para suprir demandas que contemplam a população, e também, principalmente, que eles comprovem que o custo-benefício do Estado, se firmada essa parceria, seja interessante para o Estado. Então, enquanto entidade, eles têm que ofertar um programa
buscando, né, ou materializando para eles essa atribuição que seria do Estado. Então, eles estariam cumprindo com a oferta de um serviço público, ou elaborando uma política pública, no caso esta que é educacional, e foi firmada com o grupo CEMAIS, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, que em parceria com a Secretaria Estadual de Minas Gerais se comprometeu a ofertar esse programa em 11 cidades mineiras, entre as quais temos Campestre, temos Poços de Caldas e temos Camanducaia. Então, o interessante do programa também é que ele seria um molde muito interessante para aplicação na Secretaria de Estado de Educação por si só. Que seria isso assim nas entidades ou nos estabelecimentos de ensino públicos. Por quê? Porque eles firmam uma parceria com a SOCIP, no caso do CEMAIS. Esse é só um exemplo, né, que está sendo focado no meu trabalho, mas imagino que em outras deve ser contemplado os mesmos pré-requisitos, né, segundo dita a Lei 9.790 de 99. Então, assim, o CEMAIS, ele oferta um curso que ele é interdisciplinar, uma capacitação e ainda dá uma remuneração para que o aluno se mantenha frequente. No Estado, por exemplo, nos estabelecimentos de educação públicos, não temos tudo isso. Talvez empresas ou gráficas venham a competir através de licitação, competem, cada uma oferece um material, várias gráficas muitas vezes são contempladas, visto que eu sou professor, então muitas vezes eu acompanho que cada disciplina adota um livro entre os quais são listados na licitação. Então chega uma série de livros e a gente escolhe Ática, entre outras, Companhia do Livro, entre outras empresas. Então, assim, não é uma única empresa que necessariamente é contemplada. Não vejo isso como negativo, talvez até por questão de preço e melhora do produto, mas a questão é que, nesse caso da CEMAIS, como ele contempla todo o pacote, toda a série de livros ela é interdisciplinar. Então, ela é casado o assunto, interconectado, e isso daí oferece uma melhor formação para o aluno. Para garantir a frequência, eles também têm um recurso que é o financeiro, que ajuda ou contribui ou incentiva ele a frequentar as aulas. Não que isso seja por si só uma única motivação, mas explica pelo menos o porquê dele ter uma alta frequência. E o principal é ele sair com a capacitação para o mercado de trabalho, visto que durante tanto tempo eles ficaram marginalizados à margem da sociedade na questão educacional, não tendo assim essa escolaridade mínima muitas vezes para conseguir um emprego. Mas o meu questionamento seria o quê? Que no ensino público os professores eles são mal remunerados, os livros didáticos não são interconectados, não tem assim essa interdisciplinaridade. Há uma série de problemas na oferta do ensino público que inclusive contribui para a evasão, falta estrutura física, muitas vezes pedagógica, metodológica. Já nesse programa ofertado por uma OCIP, teoricamente ela seria sem fins lucrativos e o custo-benefício seria mais vantajoso para o Estado. Eu só não entendo como. Por que seria mais vantajoso para o Estado, já que os professores são melhor remunerados que o do Estado. O serviço ele compete com os serviços do Estado que necessariamente o Estado já oferece, que seria, por exemplo, o EJA, certo? Então o EJA fundamental é o mesmo público-alvo desse contemplado pelo ProJovem Urbano. E também as reuniões interdisciplinares entre todos os professores de todas as disciplinas era realizado fora do município, todas em Poços de Caldas, envolviam diárias, tudo mais, e isso daí por si só aumentaria o custo de execução do programa. Então, assim, ainda que o CEMAIS ele torne viável e o preço praticado seja interessante para o Estado, e nessa questão custo-benefício acabe ainda se tornando um benefício. Mas aí a gente analisa, será que o Estado ele não está dispendiando um gasto com um serviço, uma política pública que está sendo pleiteada, quando na verdade ele devesse talvez investir na estrutura física que ele já possui, no corpo docente e discente que ele já possui, que são os professores e alunos, equipe pedagógica e todos os profissionais envolvidos? Então, aqui nesse trabalho,
tenho como objetivo geral o quê? Demonstrar a participação da UCIP, denominada Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, junto à Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, atendendo a demandas educacionais no sul de Minas Gerais. Então, um resumo, assim, a abordagem sobre a gestão de organizações sociais é uma temática relevante para o estudo de políticas públicas, permitindo a pesquisa, discussão e avaliação de programas e projetos que compõem o plano de ações afirmativas do Estado na busca por atividades significativas, eficientes e eficazes para resolver o problema de ordem pública e solucionar mazelas sociais, minimizar o impacto social sobre os brasileiros, reduzindo assim os índices de vulnerabilidade e risco das famílias e promovendo estes cidadãos na tentativa de torná-los mais competitivos para o mercado de trabalho. Desta forma, diminuir as diferenças entre as classes econômicas. Então, tenho como objetivos específicos aqui também, além de descrever a eficácia dessa UCIP, né, no caso em Camanducaia, então, como objetivo específico eu tenho destacar os compromissos e ações de sucesso do ProJovem Urbano, programa educacional que é oferecido pelo CIP-C+, então Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, junto à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, trazendo aí exemplos de sucesso que ilustram este tipo de parceria junto ao governo mineiro e outras cidades da região, estabelecendo um parâmetro de eficácia entre a execução do programa em Camanducaia, Minas Gerais, e os resultados obtidos em outras cidades da região. Descrever também a experiência do ProJovem Urbano no sul do estado de Minas Gerais, com ênfase na cidade de Camanducaia. Como que se deu o projeto lá, o público-alvo que existia na cidade, qual que era o índice estimativa de cidadãos nessa faixa etária, com esse perfil sem escolaridade e que necessitava de uma capacitação para o mercado de trabalho. Isso daí será um aprofundamento que eu darei nas seguintes etapas do seminário Linha de Formação Específica. Então, cada vez eu quero buscar aprofundar cada vez mais os dados. Então, apresentar o custo-benefício de execução, papel social junto aos cidadãos camanducaenses, público-alvo do programa e repercussão após o fim do período de oferta do programa. Então, quais foram os custos de implantação, seja a parte física, seja o investimento com o pessoal, recursos humanos, na verdade até como ele foi pleiteado pelo município, então a parte de estrutura física necessariamente competiu ao município, então o município ele tinha que dar sua contrapartida. Então, no caso de Camanducaia, existe Camanducaia e ele tem outros 2 distritos, que é o distrito de São Mateus e o distrito de Monte Verde, que é uma instância turística da cidade de Camanducaia e que também, assim, tem um público muito variado e que está nessa faixa etária e que está nesse perfil de falta de escolaridade e às vezes, muitas vezes, de falta de capacitação para o mercado de trabalho. Porque, ainda que seja uma instância turística, teoricamente, assim, emprego lá não falta. Só que lá atrai muita mão de obra de N partes do Brasil. Então, às vezes, as pessoas desempregadas buscam essa cidade, ou no caso, esse distrito de Camanducaia, assim como buscam o distrito de São Mateus também. Por quê? Porque lá já é mais agrícola. Lá o foco lá é batata. Então, o plantio de batata lá atrai muita mão de obra para o plantio, para colheita de batata, que é o pré-plantio, né, e o pós-colheita depois. Então, tanto um quanto o outro atrai mão de obra. O legal da capacitação é que ela sempre foca atividades que são contempladas no município. Para quê? Para que o escoamento dessas pessoas seja canalizado no próprio distrito, na própria cidade. Então, para que eles possam atuar na sua própria localidade, onde eles moram. Então, a justificativa é que em Minas Gerais comumente são realizadas parcerias desse tipo. Então, esta foi firmada com a instituição C+. Então, o presente projeto, ele visa esclarecer a sociedade contra esse tipo de entidade, pois cidadãos melhor esclarecidos, além de saber cobrar, né, essas instâncias envolvidas, e também vai saber fiscalizar, porque é dinheiro público que está sendo investido. E o questionamento maior, que nem eu falei desde o início, é o custo-benefício. Será que o governo, quando ele prioriza ou também investe nesse tipo de programa, quando ele já tem atribuição
com outros programas fomentados na Secretaria Estadual de Educação, como o EJA, por exemplo, que é Educação de Jovens e Adultos. Será que necessariamente ele não está dispendiando um gasto que, teoricamente, ele já possui? Então, esse trabalho aqui ele é relevante quanto aos aspectos legais, burocráticos, para se constituir esse tipo de entidade e firmar parcerias aí com o governo, né? É interessante que outros estabelecimentos, organizações civis, né, sem fins lucrativos, de repente se interessem, se motivem, nada mais do que justo, mérito, né, da instituição, se ela tiver toda uma infraestrutura, se ela contemple os pré-requisitos para constituir esse tipo de entidade, venha firmar uma parceria com o governo. Mas sempre tem que ser levado em consideração a questão custo-benefício. O mais interessante, teoricamente, teria que ser para o governo. Inspirado até na própria matéria, né? Eu vi um pouquinho desse contexto assim, que eu acabei abordando nas parcerias públicos-privadas. Então, eu acabei notando um paralelo que existe, sobretudo se pensar que naquele presídio de Ribeirão das Neves, aqui em Minas Gerais, por exemplo, que já é uma demonstração, um exemplo de parceria público-privada, o que acontece lá? Lá, uma entidade privada foi contemplada numa licitação, então ganhou direito de concessão para administrar e gerenciar um presídio. Então lá eu percebi que foi interessante o custo-benefício, se pensar que os presos lá eles participam com mão de obra, então eles contribuem para o próprio sustento, mas eu percebi lá, por exemplo, que o governo, apesar de já ter serviços, oferecer políticas públicas na parte da população carcerária, né? Então ele investe nesse tipo de projeto porque talvez pela segurança. Então, teoricamente, penso que eles estão privatizando a segurança também. Então, lá nesse caso, esse paralelo que eu estou criando, o que eu percebo? É um exemplo também de que o governo ele tem um custo maior com algo que já compete a ele, contratando uma outra entidade. Aqui na educação eu penso a mesma coisa, percebi isso, que ele está contemplando a SEMAIS e está tendo o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais e está tendo um gasto, está dispendiando um gasto que teoricamente ele já realiza com o EJA. Então, até que ponto é interessante para verificar mesmo a eficácia do programa? Ao longo do seminário temático eu vou abordar e vou aprofundar essa pesquisa em dados do município, verificar público-alvo, constatar se no município atendeu necessariamente a demanda, a população que foi contemplada, se teoricamente ela foi promovida, porque a questão principal é tirar eles da vulnerabilidade. Então eles estavam num risco social muito grande, não tinha escolaridade, não tinha emprego. Será que resolveu mesmo o problema? Então eu consultei literatura específica, né, que abordava o assunto. Meu foco é sobre o CIPES e nessa parceria aí com a educação aí, qual que necessariamente é a efetividade e a eficácia desse programa no município de Camanducaia. Então, basicamente é essa minha explanação oral sobre o meu projeto que eu estou desenvolvendo. Obrigado.